Só que aí eles falam, mas como assim? Quais são os sinais que hão de ser da tua vinda? Porque ele já está ali falando para eles que ele vai embora. Aí ele começa a dar os sinais. E na hora que ele começa a dar os sinais, ele fala de sinais da natureza, ele fala de sinais geopolíticos, de guerra contra guerra, ele fala de apostasia, de engano. Cuidado, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Entendeu? Ele começa a dar os sinais. E Vilela, hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo está acontecendo. Mas vamos falar da segunda vinda, podemos falar? Porque o próprio Jesus falou da segunda vinda. Quem mais falou sobre a segunda vinda? Olha, todos os apóstolos falam da segunda vinda. Pedro fala muito da segunda vinda. Paulo fala muito da segunda vinda. João escreveu o Apocalipse. Exato. Fala da segunda vinda. Gente, se você eliminar o aspecto profético da Bíblia, você tira 40% da Bíblia. Jesus falou muito sobre a segunda vinda. Então, tem muita gente... É importante você explicar isso, ô Vilela. Eu acho bacana a tua pergunta. Porque tem gente que fala, não, vamos falar só da salvação, porque falar da segunda vinda a gente não entende muito, não sabe quando é. Mas eu te pergunto uma coisa, você está assistindo uma novela. Você gostaria de parar no meio da novela e não ver o fim? É claro que não. Um filme. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, todo o discurso dele... Não era o fim. Não era o fim. Todo o discurso dele é, eu vou voltar. E aí, não só quando ele morreu e ressuscitou, antes disso, ele já falava. Mas ali ele deixa claro que ele vai voltar. Entendeu? Lá em Mateus 24, 25, no chamado sermão profético, as últimas palavras de Jesus foi sobre a volta dele. Ele fala, assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele promete que ele vai voltar. Lá em João capítulo 14, está na ceia, né? Na última ceia, você deve ter ido lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Será? No Monte Sião, deve ter ido. Ah, sim, Monte Sião. Perto ali do túmulo de Davi, Tá. sabe? Em cima, você deve ter subido ali, né? Aquele lugar onde tradicionalmente dizem que é tanto a última ceia como o lugar onde desceu o Espírito Santo. Que era uma casa que foi emprestada por um amigo de Jesus. Ele era provavelmente um essênio. E o bairro dos essênios era ali o Monte Sião. Bom, por que eu estou dizendo isso? Alguma coisa eu ia falar que me fugiu. Hoje a minha cabeça... O que você perguntou mesmo? Eu perguntei dos sinais, né? Quem falou... Não, mas o que eu você queria falou dizer... dos apóstolos, que já estavam avisando. Então, Aí falou da Santa Ceia, que foi nesse local. bom, Monte Sião. Jesus ele deixa claro que ele vai voltar. Por exemplo, lá no Monte das Oliveiras, quando ele começa a subir, os discípulos começam a ficar assim maravilhados. O anjo fala para eles, por que vocês estão assim tão maravilhados? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer aqui. Então está falando da volta dele. Então, Jesus, ele deixa claro que... lembrei. Obrigado, meu Deus. Porque era um argumento tão importante, ele fugiu, né? Tem que ficar um pouco mais atento, que às vezes eu estou perdendo aqui. Na última ceia, que está lá, que está expresso lá em João capítulo 14, está aquele peso, né? Aquele peso, os discípulos estão vendo que a coisa provavelmente vai morrer. E aí ele começa um discurso lindo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. Eu irei, prepararei-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês para estarem comigo. Ele está falando do arrebatamento. Então, Jesus ele já começou a preparar os discípulos, porque ele estava achando que ele ia implantar o reino naquela hora. Né? No sermão de Mateus 24, eles estão primeiro lá na região do templo, né? E os discípulos olhando aquela coisa maravilhosa, e eles falaram: nossa, Jesus, que construção maravilhosa, né? E Jesus falou: pois é,
não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está profetizando o que aconteceria mais ou menos uns 37 anos depois. Porque em 70 depois de Cristo vieram os romanos e destruíram o templo. Só que aí eles falam, mas como assim? Quais são os sinais que hão de ser da tua vinda? Porque ele já está ali falando para eles que ele vai embora. Aí ele começa a dar os sinais. E na hora que ele começa a dar os sinais, ele fala de sinais da natureza, ele fala de sinais geopolíticos, de guerra contra guerra, ele fala de apostasia, de engano. Cuidado, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Entendeu? Ele começa a dar os sinais, e Vilela, hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo está acontecendo. Quero até permitir aqui esse espaço e dizer que no dia 16 de outubro eu vou dar uma aula grátis no meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella. É uma masterclass, a aula mais completa que eu já fiz. Eu contratei um cineasta para fazer, é uma coisa extraordinária. Sobre as 7 tendências que nós temos no fim dos tempos. E detalhe, sempre houve esses sinais. Algumas vezes tinham mais uns do que outros. Agora está tudo acontecendo junto. Esse ano de 2023, eu nunca vi um ano igual a esse. Ah, é? Não, nunca vi um ano com tantas catástrofes que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí, gente, coisa de louco. Incêndios. Entendeu? Incêndios na Europa. Falei do Canadá já, né? Terremotos em tudo quanto é lugar, cara. Enchentes aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Então, assim, nós estamos tendo assim muitos sinais que estão acontecendo e todos ao mesmo tempo. Então, tá chegando a hora. Você não pode dizer exatamente quando, porque Jesus proibiu, ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele disse que era para você observar os tempos e as estações. E os sinais no Mar Morto? Sim, isso é maravilhoso também. No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz que o Mar Morto, isso também é uma profecia linda, porque ele diz que o Mar Morto, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce, inclusive peixes iam nadar nele e coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Agora, Ezequiel foi um profeta do exílio, nós estamos falando aí de 2.600 anos atrás. Naquela época, não existia parte norte do Mar Morto. Era tudo uma coisa só. É uma coisa só. 50 anos atrás era uma coisa só. Quando é que o Mar Morto se dividiu em 2? Depois que Israel voltou para sua terra e começaram ali prosperar, muita gente começaram a usar a água do mar da Galileia, o Mar Morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em 2. Hoje, inclusive, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar até na imagem do satélite, viraram 2 corpos de água. E detalhe, na parte norte começaram a aparecer, veja, a água do Mar Morto está descendo cada vez mais. Então isso significa que já há centenas de metros de um lado e de outro, onde havia água, não tem mais água. O que acontece? Aquela pressão daquela água sobre aquela terra não existe mais. Então, do subterrâneo, começaram a aparecer crateras com água doce, que começou a pressionar para fora. Não tem mais o peso da água empurrando para baixo, a água começou a vir de baixo para cima. De baixo. Hoje já tem mais de 9.000 crateras, chamadas de bolaines. Essas crateras de água doce, algumas são gigantescas, já tem peixes nadando. Então, a profecia começou a se cumprir.
Ainda diz lá no livro de Ezequiel que águas que correm debaixo do trono, provavelmente da fonte de Gihon, quando houver o terremoto que Cristo descer, vai descer pelo Vale de Cedron, como diz Ezequiel, e vai entrar pela parte noroeste do Mar Morto, e a água vai ficar doce. E ali vai ter, nas margens, vegetação, árvores. Hoje, nós estamos agora em Israel, o ônibus parou, tinha famílias de viadinhos comendo ali, já está aparecendo vida ali num lugar que era totalmente desértico. Então, assim, as profecias começaram a dar sinal, sem contar as outras do ponto de vista geopolítico. Por exemplo, a guerra... Por exemplo, o livro de Ezequiel é lindo, né? No capítulo 36, Deus fala que vai trazer o povo de Israel de todas as nações da terra de volta para sua terra. Detalhe, ele não pode estar falando do exílio babilônico, que aconteceu aí no 6º século antes de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que ia trazer o povo de volta de todas as nações. Então ele estava falando do exílio que aconteceu no ano 70 e depois no ano 135, quando o imperador Adriano expulsou os judeus e eles não puderam mais ficar na terra. Deus está falando, eu vou trazer o povo judeu de todas as terras de volta para a minha terra. E eles nunca mais vão sair de lá. Então, em 1948, se cumpriu essa profecia. Muita gente dava risada, dizendo, impossível, isso nunca vai acontecer. 37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel numa visão para um vale terrível, seco, cheio de ossos. E Deus fala para ele, Ezequiel, o que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Eles podem reviver? Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Aí ele disse para Ezequiel, profetiza ao vale de ossos secos. Voltem à vida. Aí ele profetiza. Aí começa a ver um barulho. Plim, 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 plim. Começa a ouvir osso batendo com osso. De repente um osso daqui vem, junta com outro aqui e começou a juntar juntas, carne, pele, e de repente aparece um exército de pé. E Deus fala assim, esse exército é o meu povo, é a nação de Israel. Eu vou revivê-los. Agora, detalhe, o que aconteceu na época do Holocausto? 6 milhões de judeus foram mortos. E como eles eram encontrados muitas vezes em valas de ossos secos. Essa visão de Ezequiel 37 é a visão do Holocausto. Por causa do Holocausto, por causa do vale de ossos secos, o mundo ficou abismado. O mundo falou, meu Deus, não pode acontecer isso de novo. E aí a ONU, em 1947, em dezembro, decide voltar a partilha entre uma solução de 2 estados, né? Um estado palestínico e um estado judeu. Israel aceitou e os muçulmanos não aceitaram. Mas a moção foi aprovada, inclusive com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. A ONU aprovou, mas não fez acontecer. No dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion junta uma série de pessoas, umas 300 pessoas ali na casa dele, e ele faz uma transmissão de rádio dizendo, hoje nasce Israel moderno. Como diz as escrituras, em Isaías, pode uma nação nascer num dia? E Deus fala, pode. Assim será com Sião. E assim foi que aconteceu. No dia seguinte, estourou a Guerra da Independência. Uma guerra em que os judeus tinha minoria, não tinham armas, não tinham pessoas preparadas para lutar, e venceram a guerra. Em 1 ano e meio aproximadamente, eles conquistaram mais território do que eles tinham na partilha. Só que aquilo que você conquista por guerra é teu. Então Deus permitiu aquilo porque ele estava devolvendo de volta aquela terra para o povo dele. Ele prometeu em 36 que ele ia trazê-los, trouxe. No 37 ele mostra como ele ia trazê-lo, depois de um holocausto, vales de ossos secos. Quando o mundo fala, não, esse povo não pode mais nada. E Deus fala, esse é o meu povo e eu vou revivê-los. Cara, você foi para Israel. É extraordinário, é uma nação inigualável.
inigualável. Tudo aquilo que você vê no deserto, sabe, florescendo, plantações. Tem profecia dizendo que o deserto iria florescer. Agora, não, mas isso foi o homem, irrigação gota a gota. Não interessa, Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Agora vem o 38 e fala de Gog e Magog. Que é, se você pega lá, todas aquelas nações que virão contra Israel, que vão atacar Israel, são as nações que estão aí. Gog, Magog é Rússia. Pérsia é Irã. Então tá tudo ali. Turquia, Rússia. A China também ou não? China não está lá, embora alguns afirmem que Magog também é China. Império do Leste, alguma coisa assim, não tem alguma coisa? Isso é no Apocalipse, é outra coisa. Tá. Mas essa guerra de Gog e Magog é uma coisa tão extraordinária, porque você pegar o Flávio Josefo, ele fala que os Magogians são os sítios. Quem são os sítios? Ou citas, como está na Bíblia? É o povo das estepes, é a Rússia. Então, quando você pega... Eu tenho um vídeo no YouTube, se alguém quiser, tiver interesse de ver quem é, porque lá eu falo cada um daqueles nomes diferentes, eu mostro historicamente quem é. Entendi. Entendeu? Todas as nações que estão lá e que a Bíblia diz que vão invadir Israel são aliadas hoje. E contra Israel. Agora, detalhe, Vilela. Detalhe. No tempo em que Ezequiel escreveu, quem foi o povo que permitiu que Israel voltasse da Babilônia? Foram os persas. Ciro, o grande Ciro, imperador persa, foi ele que destruiu a Babilônia e foi ele que permitiu que o povo judeu voltasse. Então ele é um grande aliado. Só que esse Ezequiel, quando ele profetiza para o que vai acontecer no futuro, ele diz que os persas serão inimigos. E quem é o maior inimigo hoje do Irã? Desculpe, de Israel. Irã. É o Irã, não tem outro inimigo. Agora, alguém vai dizer, não, mas hoje o Putin está fazendo acordo com Israel. Agora, tem até um amigo que é judeu, né, que um colega, nem o conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que me segue, diz que gosta muito de mim. Um dia ele me questionou. Ele falou, escuta, mas o Putin está fazendo acordo com Israel, tá tendo uma boa relação. Eu falei, meu amigo, eu não estou dizendo que é o Putin, eu sei quando vai ser. Eu só estou dizendo que em algum momento você pode ter certeza que a Rússia vai se voltar contra Israel e vai invadir, juntamente com todas essas nações. Aí eu até falei, assista o meu vídeo que você vai ver. Aí ele, não sei se assistiu, mas ele falou que iria ver. Então, assim, o que eu vejo do ponto de vista futurístico para Israel, eu vejo um momento em que Israel está se tornando cada vez mais, eu não diria indefeso, porque Israel é muito poderoso, né? Israel tem tecnologia, eu acredito que tem bomba atômica, eles não dizem que tem, mas todo mundo sabe que tem, né? Mas eu acredito que esse apoio econômico, esse apoio incondicional que os americanos dão para Israel, um dia vai fraquejar. Porque quem vai dar a vitória para Israel, segundo Ezequiel 38, é o próprio Deus. E vai ser uma vitória cachapante, vai ser uma vitória extraordinária. Mas isso tudo está no futuro. Agora, o que vai acontecer com o mundo em relação à vinda de Jesus? O próximo evento que virá é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja... Antes da segunda vinda? Antes da segunda vinda? Não, a segunda vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra. Tá. O arrebatamento, ele é nos ares. A igreja sobe. 1 Tessalonicenses 4 diz que a igreja sobe. Fala, primeiro, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja para a terra. O arrebatamento é invisível. A segunda vinda, todo olho verá. Tá. E aí, entre as duas coisas, vai ter a grande tribulação, que é um pau que vem para o mundo inteiro, vai ser o anticristo, a dominação. Ligamos o ar aí. Ligaram o ar? É, esse barulho é do ar. Será que é um caminhão aí? Então, assim, essa é
Esse é um período também extraordinário, né? Porque muita coisa vai acontecer e muita gente me pergunta: e aí, quem é o anticristo? Quem são os 144 mil? Quem são as duas testemunhas? Porque tem tanta gente envolvida nesse período que vai... Então, o futuro... Assim como... Porque é uma cópia tosca de Cristo, né? O anticristo. Então vai ter um profeta que vai profetizar a vinda do anticristo, ou não? Como teve... Olha, existe a trindade divina, não tem? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a trindade satânica. Que é? Quem é o antideus? Satanás. Satanás. Anticristo... É o anticristo. E o Espírito Santo... O falso profeta. Ah. Entendeu? E a Bíblia fala dessa trindade. Fala que eles vão se levantar e nesse período, durante 7 anos, o anticristo vai ter o poder para governar o mundo inteiro. No final desses 7 anos é que Jesus vem e acaba com tudo, né? Aí vai ter o milênio, e depois, no final do milênio, Satanás é solto de novo, e no final de tudo, Cristo vem governar sobre a terra. Aí não haverá mais choro, não haverá mais maldição, não haverá mais doença, não haverá mais morte, e nós teremos a vida eterna, e o Senhor vai governar com um cetro de justiça, de paz e de misericórdia. O que vai acontecer é maravilhoso. Agora, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se prepara para isso. Tá tudo acontecendo. Cara, você pensar bem, o FDA esse ano já autorizou que o Elon Musk comece a colocar chip em seres humanos. Eu vi essa notícia aí. No cérebro. Do primeiro teste. Como a Bíblia diz, na testa e na mão direita. Eu tenho um amigo lá em Israel, na verdade ele é amigo do Guto, que é meu amigo, e... ele estava contando pro Guto, que o Guto foi lá fazer uma visita para ele e falou: cara, ele é judeu, ele nem sabe dessas coisas. Ele falou assim: eu tô horrorizado. Guto, por quê? Não, porque outro dia veio um cara aqui, foi comprar um negócio, na hora de pagar, eu falei: como você vai pagar? Cartão de crédito? Ele falou: não. Pôs a mão assim, desse jeito que eu tô te mostrando, já tinha em cima do leitor. Do leitor, e o leitor leu. Então já estava chipado, cara. Então hoje na Suécia já tem muitas pessoas dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que quando chegar a hora da marca da besta, eu já te falei, né, do 666, que na minha opinião é a internet. Na hora que chegar, a Bíblia diz que o falso profeta vai obrigar que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos e livres, tenham uma marca sobre a sua na testa e na mão direita, e que aqueles que não tiverem não poderão nem comprar nem vender. E fala dessa marca que o número dela é o 666, né? Que na minha opinião 666 é o Vav, 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 que é o www, né? Porque o Vav é o número 6 na língua hebraica. E o Vav, quando você escreve o www em hebraico, é www, é Vav, Vav, Vav. Portanto, 666, né? Então, assim, tá tudo caminhando. Olha que coisa interessante. Muita gente me pergunta, eu digo que tem alguns candidatos, né? Alguns falam: quem que é o anticristo? Tem gente que fala que é o Bill Gates, outros falam... Trump pode voltar, pode ser ele. Eu até brinco, né? Que o pessoal fala que o Jared, que é o genro do Trump, pode ser. Eu falei: tá mais para Trump do que pro Jared. Porque quando a Bíblia fala que o anticristo tem boca grande... que não respeita as mulheres, eu falei: cara... Não, e outra, só falta dizer que ele tem topete. Vamos fazer um exercício aí. Eu acho difícil ele voltar, mas se ele voltar, ele tem uma boa relação com o Putin. Ou seja, ele acabaria a guerra. Traria uma paz aparente, que tem tudo a ver com... Não, e quem que estava fazendo esse acordo? Exatamente. Não, mas aí as pessoas dizem: mas é o Jared, porque o Jared que é judeu. Não, mas... Cara, eu sei lá. Tem alguns candidatos, né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista de controle. Esse Elon Musk, cara, eu fico de olho nele. Exato. Cara, você sabe que ele tem mais satélites que a grande maioria dos países do mundo? Sim. Ele, a Neuralink, ele sozinho. Agora, os satélites... Starlink. Neuralink desculpa, Neuralink é Starlink. Starlink. Esses satélites, por exemplo, controlam o GPS. E o GPS controla o mundo. GPS controla banco, GPS controla as rotas de avião, tudo, né? GPS controla o tempo, controla tudo. Se você acaba com o GPS, o que acontece com o mundo? Volta para a idade da pedra. Então ele controla os ares já. As armas.
Mas ele controla agora as relações sociais. O Twitter não é mais Twitter, agora é o X. Olha o Twitter. Né? Virou o super aplicativo X, que quando ele comprou tinha 550 milhões de pessoas. E o objetivo dele é alcançar em 4 anos 4 bilhões de pessoas. Ah, é? E vai ser um super aplicativo, que vai ter tudo nesse aplicativo. Você vai pagar as contas bancárias, você vai ter nesse aplicativo, por exemplo, um Netflix da vida, as coisas. Tudo. Vai ter tudo. É um super aplicativo, uma coisa só. O cara vai controlar a economia do mundo, de metade da economia do mundo. E agora ainda vai meter chip dentro das pessoas? E... Controla os céus, controla as relações, a economia e vai controlar o que vai dentro. Eu não sei se você viu a propaganda que ele estava fazendo. Não. Dizendo assim, que coisa boa você manter as suas memórias que você porventura esqueceu com facilidade para acessá-las. Porque esse chip, né, ou esse nanorobô, esse dispositivo, a pessoa vai armazenar lembranças. Então, se o cara está com um Alzheimer, está começando a esquecer as coisas, ele vai ter condições de acessar as memórias. Cara, quem não vai querer uma coisa dessa? Imagine quando começar a acessar a internet pelo pensamento. Se 666 é o número da besta, Paquito é 333. Por quê? Que é meio besta. Por essa você não esperava, hein, Paquito? Então, assim, tem alguns caras. Existem muitos nomes interessantes, né? Por exemplo, Emmanuel Macron. Por quê? Emmanuel é o nome de Jesus. Ah, é? Uai. Emmanuel? O anjo Gabriel disse para Maria que o nome dele seria Emmanuel, que significa Deus conosco. Imano, conosco. El, Deus. Deus conosco. O cara chama Emmanuel Macron. Deus grande, de macro, de grande, do grego. Esquisito também. Tem vários aí que tem. Outro dia eu estava pensando, falei, pode ser que não seja nenhum desses. Eles sejam só os apóstolos do anticristo. Caras que estão usando, dominando em áreas específicas para depois chegar e preparar o ambiente para o futuro anticristo. Falam do próximo Papa também, né? Na minha opinião, o Papa não pode ser, né? Embora os adventistas digam... Por quê? Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Sim. Mashiach, ou Messias, é a palavra ungido. Tá? A palavra Mashiach, da onde vem Messias, que é Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz Messias. Então o que significa Cristo? Ungido. Mas ungido para quê? Ungido para ser rei. Porque esta era a palavra que se usava, porque os reis que iam ser reis, eles tinham que ser ungidos com óleo, derramava sobre eles e tal. Então, o Cristo, porque um dia ele vai governar sobre o mundo, o rei do mundo. O anticristo vai ser um líder político. O falso profeta, que é a besta que subiu da terra, lá no livro de Apocalipse capítulo 13, a figura dele é de tem a cara de cordeiro e tem 2 chifres. O cordeiro é o animal do sacrifício, portanto ele é um sacerdote. E ele que vai dizer para o mundo que as pessoas vão ter que adorar a besta, a primeira, que é o anticristo, e a sua imagem. Então, na minha opinião, o anticristo não pode ser um papa. Poderia ser um falso profeta. Tá. Mas se não for um papa, vai ser um líder religioso poderoso. Então, está preparando o mundo, né? Nós estamos vendo aí o mundo se preparando para a Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre isso? Não, o que é? Da ONU, a Agenda da ONU. Ela tem 17 itens, diretrizes que eles querem mudar. Já ouviu falar do reset econômico? Já. O pessoal tem falado muito a partir da guerra da Ucrânia, né? Então, o que é isso? Eles querem mudar, eles querem estabelecer leis que sejam globais. Eles querem investir só em energia limpa, não querem mais investir em nada que tenha a ver com petróleo, mudar toda a matriz energética, os carros. Mas não só isso, eles estão falando de um mundo em que ninguém vai ser dono de nada e todo mundo vai ser feliz. Cara, eu tenho um casal de amigos na França, depois você pesquisa aí,
a Lei 49.3 na França. É uma lei em que o Macron, quando ele usa isso sobre um projeto que ele quer passar, o Congresso Nacional tem 24 horas para derrubar a lei. Se não derrubar em 24 horas, ele não precisa mais do Congresso. Ou seja, ele pode governar desse jeito. Porque como é que você consegue derrubar uma lei em 24 horas? Você sabe que não existe. É discussão, é gente daqui, gente dali. Passou 24 horas, caducou. E ele já está dizendo que ele vai usar essa lei para um monte de coisas. Ou seja, o mundo está caminhando para um tempo em que não vai mais ter democracia. Onde o Congresso não vai mandar, os líderes das nações vão mandar, vão fazer o que quiserem, em todas as nações. Isso está caminhando para quê? Para uma agenda global, que vai ser, obviamente, uma agenda de controle sobre o mundo, e inclusive o anticristo vai ser o líder disso. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente não tem que focar simplesmente no fato que vai acontecer de ruim. Porque no final de tudo, Jesus vem. Então, qual é a comparação com a primeira vinda e a segunda vinda? Tem algum tipo... Quer mais um? Não, vou beber água. Aqui tem água. Tem alguma simetria, alguma similaridade? Vai ter também... Ele vai vir de uma mulher virgem? Não. Vou explicar para você. Eu vou ler para você um texto aqui, ó, que é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, né? Isaías 61, 1. Isso aqui é o profeta Isaías trazendo uma palavra profética, mas apontando para Cristo. Tá? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz que o Messias iria apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Detalhe, quando Jesus chegou em Nazaré, a sua terra, onde ele foi criado, ele nasceu... Tem algumas cidades importantes para Jesus. Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, ele exerceu o seu ministério em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Mas quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga e é convidado para ler as escrituras que estavam no dia e comentá-las. E o texto do dia era esse. Então ele leu esse texto e disse: hoje se cumpre em mim as escrituras. Ou seja, eu sou esse cara que eles estão falando aqui, o Messias. Aí quiseram até apedrejá-lo, levaram ele num precipício. Você chegou aí lá no Monte do Precipício, lá em Nazaré, ou não? Não. Então, tem um lugar que eles quiseram jogar ele do precipício, mas ele atravessou e saiu. Mas o detalhe que eu queria citar aqui é que essa profecia fala de apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Só que quando ele usou esse texto, ele só falou do ano aceitável. Por que ele omitiu o dia da vingança? Porque o ano aceitável diz respeito à primeira vinda. Ele veio para pregar. É o tempo de você aceitar o meu evangelho e ser salvo. E quando ele vai trazer o dia da vingança? Na segunda vinda. Na segunda vinda ele não vai nascer. Ele vai aparecer no céu, entendeu? E vai acabar com tudo. E ele vem, como diz Apocalipse 19, né? Na batalha do Armagedon. Você foi lá em Megido, né? Viu aquele vale de Jezreel, aquele lugar extraordinário, né? Lá vai ter 200 milhões de soldados. Eu sempre pensei, como é que pode caber 200 milhões de pessoas? Ali cabe. Vai estar tudo empinhado dos exércitos inimigos e ele vai acabar com tudo, entendeu? Eles vão sitiar Jerusalém e ele vai vir do céu e vai destruir os exércitos do anticristo. Então ele vem para ser o juiz na segunda vinda. Na primeira, ele é o cordeiro. Na segunda, ele é o leão. É interessante porque quando João tem a visão do Apocalipse, no capítulo 5, ele vê Deus com um rolo selado, com 7 selos. E ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir os selos?
E houve um silêncio, porque ninguém era digno. João começa a chorar. Porque ele fala, ninguém foi encontrado digno. Aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. E aí ele vê, entrando na sala do trono, Jesus com roupa, como cordeiro, ensanguentado nas suas roupas, tomar o livro da mão de Deus e começar a abrir os selos. Isso significa que o papel de Cristo é tanto de cordeiro quanto de leão. Ele é de cordeiro porque ele é aquele que morre para tirar os pecados, mas ele é de leão porque ele vem para julgar a terra. Então, se na primeira vez ele veio para dar oportunidade das pessoas se arrependerem, na segunda vez, quando ele vier, ele vem para estabelecer o juízo. Então aí, meu querido, aí não vai ter para ninguém. Aí quem o aceitou vai entrar no gozo, na presença dele na eternidade. Quem não aceitou vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Por que ele tinha, era parte da profecia, ele nascer de uma virgem? Por que tem esse... Era profecia. Eu vou ler para você o texto de Isaías 7,14, que diz assim... Isaías é o cara, né? É o cara que viu Cristo mais do que ninguém. Olha o que diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. 730 anos antes de Cristo. Caramba. Por isso que quando o anjo Gabriel chega para ela para dizer, Maria, tu és bendita entre as mulheres. Tu achaste graça diante de Deus. Você vai conceber um filho, o filho de Deus. Ela falou, mas como? Eu sou virgem. Eu não conheço o homem. Aí ele diz, o que nascerá de ti é do Espírito Santo. Então é extraordinário. Por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Porque quem transmite o pecado é o homem, não é a mulher. Quem é que comeu a fruta primeiro? A mulher. E por que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo? Então. Porque foi por Adão. Não foi por Eva que entrou o pecado no mundo. E por quê? Porque Deus falou para Adão para ele não comer, não foi para Eva. Quem desobedeceu foi Adão. O inimigo usou a Eva, mas a ordem não foi para ela, a ordem foi para Adão. Então quem quebrou a ordem de Deus foi Adão. Por isso que o pecado entrou no mundo por Adão. A transmissão do pecado é pelo homem. Por isso que Jesus podia ter uma mãe, mas não podia ter um pai humano. Porque senão ele teria o pecado em si mesmo. E a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, contudo, sem pecado. Eu e você, Vilela, nascemos em pecado. Você não tem escolha de dizer, não vou pecar nunca. Você vai pecar. Porque está dentro de você. Jesus, não. Ele não tinha pecado. Mas ele foi tentado e resistiu. Entendi. Então por isso que tinha que nascer de uma virgem. E nasceu de uma virgem, né? Então na segunda vinda a gente não precisa ficar procurando sinais de que tal pessoa pode ser o Cristo ou não. Uma pessoa que fala isso. Não, Cristo não. Esse que se falar que é o Cristo, ele é o anticristo. Entendi. Ou um dos anticristos, né? Falso profeta. Porque Cristo ele vai aparecer no céu, ele não vai aparecer na terra. Tá. Entendeu? Então a chance do Henrique Cristo ser Cristo Zero. é zero. Você tá me dizendo Total. que aquele cara que fala ó pai com aquela coroa de pelúcia lá, que não é de espinho de verdade, mas não tem chance de ser Cristo. Não. Fico mais aliviado. Porque Ele já esteve aqui? não, a gente tá pra ir pra lá. E vou perguntar diretamente pra ele sobre isso. Por isso que eu diretamente a ele sobre isso. Ô Paquito, você que é um cara que não acredita no Henrique Cristo também, tem alguma dúvida aí pra gente? Bora lá. Eu ia fazer uma piada que você não me deu tempo de fazer. Porque Qual? você falou que se 666 é o número da besta, eu sou 333, né? É. E você é 443.556. Por quê? Que é besta quadrada. Como Você ficou esperando esse tempo? Como que é aí? Você levou o 666 ao quadrado. Quanto que dá? 443.556. Inteligente Ele perdeu tempo pra fazer Não, essa o cara piada. não é bobo, Ele não é não. bobo, não. Ficou
ficou só segurando, assim, pra ter a vingança. Fala aí, Paquito. Ó, tem uma pergunta aqui do João de Barro que é meio que tem a ver com o que vocês falaram agora. Ele perguntou aqui, pastor, como a graça me capacita a não pecar? Eu oro diariamente para não cair, porém acabo errando. Na prática, como a graça capacitadora opera? Graça é... É um favor imerecido. Mas eu diria que é mais. Eu acho que graça é uma pessoa. Graça é Jesus. Por que o trono é chamado de trono da graça? Porque ele que está lá. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que a Bíblia diz: a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a fonte de toda a graça. Como é que é o nome dele? É o João de Barro. João, é para essa câmera aqui que eu olho? A tua pergunta é muito boa. E isso vale para mim também, viu? Muitas vezes eu peco e não gostaria de pecar. O próprio apóstolo Paulo, né, o grande Paulo, lá em Romanos 7 diz assim, olha, o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. O que eu diria é que nós não vamos conseguir ficar nessa vida sem nunca pecar. Mas quanto mais você tiver de Jesus, mais força você vai ter para vencer a tentação. Na minha vida eu percebo que tem momentos da vida da gente que a gente está eu estou tão próximo de Deus, sabe? Eu tenho vivido um tempo agora, um tempo de muita graça. Não sei se é porque eu estou ficando mais velho, que eu penso muito na minha relação com Deus, eu oro o dia inteiro, eu estou na rua, eu estou orando, às vezes eu estou na madrugada, eu fico ali me deliciando na presença de Deus. Quando eu estou pertinho dele, eu consigo dizer não para o pecado. Né? Eu não fico tão reativo, eu não fico bravo, eu consigo, sabe, responder melhor às demandas da vida, mas você tem razão. Algumas vezes a gente não consegue, mas nessa hora você chega de novo no trono da graça, porque no trono da graça também tem perdão. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu posso dizer que você vai crescendo, vai ficando mais forte e vai vencendo muitas vezes as áreas que você tem de fraqueza. Agora, se eu vou errar nas áreas que eu tenho de fraqueza. Eu disse que ia contar uma coisa gozada, né? Eu me lembro que um dia eu falei assim, não, eu tenho que dominar meu corpo, porque onde já se viu, sou um cara que eu domino tantas coisas, não vou dominar a minha fome. Isso é compulsão, isso é ansiedade, não vou comer. Então eu falei, a partir de hoje eu vou fazer um regime só com proteína, saladinha, tal. Aí de manhã comi uma frutinha, e chegou no almoço, comi um grelhado com uma saladinha, chegou umas 5 horas, deu uma fome, cara. Uma fome tão grande, eu pedi uma pizza, eu comi a pizza inteira. E eu falei, meu Deus do céu, tem uma lombriga, tem que é uma jiboia dentro de mim. Então, assim, para umas pessoas, né, é engraçado isso, que tem pessoa que não sabe o que é isso, que é compulsão alimentar. Então fala, vocês são folgados, vocês são gulosos. Mas tem gente que tem outras tentações, entendeu? Que eu não tenho, que você não tem. Então, assim, o que eu acho, a gente tem que ter misericórdia com a outra pessoa. Porque cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta. O que eu posso te dizer é que ele tem graça. E ele pode dar vitória. Eu, na minha vida, pelo menos eu faço o seguinte, eu não desisto. Aquela área que muitas vezes eu caio, eu continuo lutando. E eu posso dizer que muitas áreas na minha vida, a graça de Jesus me deu vitória. Agora, a gente só vai ser livre do pecado lá na eternidade. Porque Jesus morreu por nós para nos livrar da condenação do pecado. Isso já estamos livres. No dia a dia hoje, ele nos dá poder para vencer o poder do pecado. Mas às vezes a gente cai. Mas um dia nós vamos ser livres da presença do pecado. E aí nunca mais pecaremos. Então, continua tentando, continua confessando, continua buscando a Deus que ele vai te dar vitória. O Paquito, mais alguma? Tem. Aqui, ó. A Michele, ela mandou uma aqui, eu vou
tentar traduzir aqui mais ou menos o que ela falou. Tá complicado? Ela mandou aqui: Pastor, precisamos saber como nos preparar para o futuro, para a perseguição, como cuidar das nossas crianças, devemos saber plantar nosso próprio alimento, ter animais, etc. Acho que Tá falando em relação ao fim dos tempos, talvez. Provavelmente tribulação. Eu vou fazer um xixi, mas eu consigo escutar de lá. Vamos lá. Bom, como é que ela chama? Chama Michele. Michele, principalmente os americanos, eles estão dizendo que as pessoas deveriam fazer plantações autônomas, investir, por exemplo, em energia solar, né, que não esteja ligada em outra fonte, mas assim, esses painéis solares para você ter uma energia autossuficiente. Algumas pessoas estão armazenando alimentos não perecíveis, já aguardando um momento de perseguição no futuro. Eu, pessoalmente, eu não acho que isso seja necessário, porque eu acho que nós não vamos enfrentar a grande tribulação. Eu acho que nós vamos enfrentar muitos períodos duros, mas no que a Bíblia chama de período de princípio de dores, né? O que é o princípio de dores? A figura que Jesus usa é a dor de parto da mulher. Sabe aquelas contrações que a mulher começa a ter, uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, vai aumentando em intensidade e também em número de aparições. Então, qual é a característica dessas dores de parto? Essas dores de parto, elas vão ser muito parecidas com o que vai acontecer na grande tribulação, mas em uma intensidade muito menor. Então, pode ser que a gente tenha que enfrentar algum tipo de perseguição agora, mas não a grande tribulação. Quero aproveitar e dizer para vocês, gente, que eu estou, dia 16 de outubro, dando uma aula sobre os sinais dos tempos. Se você quiser participar de maneira gratuita, é só entrar em qualquer vídeo meu lá no Instagram e escrever a palavra Maranata. Porque quando você escreve Maranata, você vai diretamente para os grupos de WhatsApp, e essa aula vai acontecer no dia 16 de outubro no meu canal do YouTube, lá Martini Pozella. Logo ali já, 16 de outubro. A gente reforça aqui também no dia, pastor. O pessoal estava perguntando também muito sobre o milênio, né? O que é o milênio? O milênio é a Golden Era. A Golden Era, né, em inglês, é a era dourada de Jesus. O milênio, lembra, a Bíblia fala que o primeiro Adão pecou. Certo. E quem é o segundo Adão? Segundo Adão? Não faço ideia. Jesus. Ah, é? Porque Adam, o nome Adam do hebraico vem de Adamá. Adamá é terra. O homem foi tirado do barro. E é interessante porque toda a nossa constituição mineral é da terra. Nós temos ferro, temos todos os sais minerais. Deus criou o homem a partir da terra. O homem pecou. O milênio será uma segunda oportunidade para a humanidade viver como seria o plano original de Deus. Então, milênio será um tempo em que Cristo vai estar presente. Satanás vai estar preso e os demônios também. A presença de Cristo vai estar no meio de nós. Então, imagina, não vai ter maldição, o pecado vai ser muito reduzido, vai continuar tendo pecado, porque vai... Jesus, desculpe. Vai ter pessoas, pecadores, então vai ter pecado. Mas muito menos. Vai ter prosperidade. A Bíblia diz que o que semeia vai ser logo sucedido pelo que colhe. Então, vai ter muita colheita, não vai ter praga, vai ser algo extraordinário. Durante 1000 anos, imagino que esse mundo vai se tornar um mundo super avançado. Próspero. Mas 1000 anos é no nosso tempo? Nosso tempo. 1000 anos? 1000 anos mesmo. Tá. No final dos 1000 anos, a Bíblia diz, inclusive, que quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Não é interessante que a humanidade hoje já esteja aumentando cada vez mais a expectativa de vida? Cada vez mais você está descobrindo uma maneira de alongar a vida das pessoas. E a Bíblia diz que no milênio, quem morrer com 100 anos vai morrer jovem. Bom, vai ser um período extraordinário de paz, de justiça, não vai ter corrupção. Porque a Bíblia diz que os santos vão governar com Cristo. Então, todos os postos de liderança vão ser de pessoas com corpos glorificados. Imagina os presidentes das nações incorruptíveis.
Os deputados, os senadores, os juízes, os vereadores, todo mundo incorruptível. Não vai ter corrupção. Prosperidade, amor, paz, alegria, colheitas. 1000 anos. No final dos 1000 anos, a humanidade vai ter o direito de escolher de novo. Vai soltar o diabo e ele vai sair para seduzir as nações. E por incrível que pareça, vai ter alguns que vão ficar do lado dele. As pessoas terão a escolha de que lado ficar. E no final desta guerra de Gog e Magog de novo, Cristo vem, acaba com a raça deles e vem o juízo final. E aí quem ficou com Deus fica de um lado, quem não ficou vai ser separado de Deus eternamente. A verdade é que Deus, todo o tempo, Vilela, ele está procurando o homem para dar a ele a oportunidade de ter um relacionamento de amor, de entrega. Deus é pai, você tem um filho, né? Sim. O que você faria pelo Noah? Qualquer coisa. Deus faz isso também. Deus, em todo o tempo, ele está dando uma oportunidade. Só que não existe amor sem escolha. Então, no final do milênio, as pessoas terão que fazer a escolha. Ou se vão ficar com Deus ou sem ele. Então, o milênio vai ser um período de paz, um período de 1000 anos, maravilhoso. E nós que cremos em Jesus vamos estar com ele com corpos glorificados, né? Ajudando a administrar esse mundo aqui. Amém. Fala, Paquito. Ó, a Vera, ela perguntou se a gente precisa se preocupar com o projeto Bluebeam. Hã? Nunca ouviu falar do projeto Bluebeam? Bluebeam? Não, o que é a tradução? Não, eu explico o que é. Projeto Bluebeam é o seguinte, hoje o mundo já tem tecnologia de fazer imagens holográficas que são perfeitas, aparecem no céu, no meio da natureza. O que eles dizem é o seguinte, que no arrebatamento, uma das narrativas que serão usadas pelas pessoas é que foi que os alienígenas abduziram as pessoas, milhões de pessoas. E o projeto Bluebeam vai mostrar que, na verdade, não foram os alienígenas e que tudo isso que as pessoas desaparecendo, essa coisa assim, é uma coisa dos globalistas, vamos dizer assim. Eles vão contraditar, né, a narrativa dos alienígenas e vão explicar que, de fato, algum globalista pegou essas pessoas e confinaram em algum canto aí, mas elas não vão não desapareceram de fato, foram levadas de uma maneira impositiva, né, tirânica, para serem mortas. Porque só vai desaparecer crente, né? Então eles vão dizer, não, o projeto Bluebeam, na verdade, vai mostrar uma série de coisas nos céus para, entendeu, enganar as pessoas. Mas, nossa, nunca tinha ouvido falar. Isso aí é muito usado na internet para as pessoas que acreditam que essa vai ser a narrativa usada por alguns, né? Entendi. Fala, Paquito. Ó, e tem uma última aqui do David. Ele perguntou aqui, o que o pastor pensa sobre... nossa, é difícil falar aqui em Guéinon, eu acho, Hades e Sheol, que são todos traduzidos como inferno na Bíblia. É o Geena, Hades e Sheol. É Gena ou Guena? Gena. Guéinon, né? Isso é no grego, né? Tá. No grego, Gué é terra, Inon é do vale de Inon. Você foi em Jerusalém, né? Em volta lá tem aquela depressão. Existem alguns vales. Um é o Vale de Cedron, que é aquele que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. Na parte noroeste ali, seguindo ali aquele vale, do Vale de Cedron, tem o Vale de Inon, dos filhos de Inon, na verdade. O que aquele lugar significava? Nas eras antigas, os povos cananeus, o que eles faziam? Eles sacrificavam os filhos para o deus Moloque. Daí vem a palavra Moleque. Ah, é? E por que eles sacrificavam ao deus Moloque? Era uma estátua, depois você pesquisa na internet, de um demônio assim que ficava com os braços assim. Era uma estátua de fato, né, de bronze. Bizarro. E por dentro eles botavam fogo. E aí eles botavam os bebês nos braços daquela estátua.
E eles eram queimados vivos. Quando isso acontecia, as mães que tinham seus filhos arrancados, elas gemiam de gritar mesmo. Então, quando Jesus vai falar do inferno, que é o Geena, depois eu vou explicar os outros dois nomes, mas eu vou explicar primeiro o Geena. O que acontecia naquele lugar? Aquele lugar era o lugar onde se queimava o lixo de Jerusalém. E ficava 24 horas por dia queimando. O que Jesus fala do inferno? Que vai queimar eternamente, porque lá queimava 24 horas por dia. E que haverá choro e ranger de dente. Ele usa aquele lugar como metáfora. Por quê? Porque ali era um lugar pesado espiritualmente. No passado, os cananeus queimavam os filhos e as mulheres gemiam. Ele diz que o inferno vai ser assim. Aquele lugar também era um lugar terrível. Ele foi chamado depois de Akedama. Akedama é campo de sangue. Você lembra que Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O que aconteceu? Ele se arrependeu. Se enforcou. Aí ele voltou lá e falou, ó, eu traí, sabe, sangue inocente. Eu não quero mais, me devolve dinheiro e liberta ele. Eles falaram, não tem nada a ver com você. E ele jogou as moedas, eles pegaram e falaram, nós não podemos investir isso no templo, no tesouro do templo, que isso aqui é dinheiro de sangue, derramamento de sangue. Eles compraram um campo. Ah, é? Que campo que é chamado de campo de sangue? Akedama. O Vale do Geena. Então ali é um lugar amaldiçoado. Interessante que está do lado do Monte do Templo. Monte do Templo, lugar onde Deus se manifestava. Do lado do Geena, que é um lugar terrível. E quando Jesus fala do inferno final, ele usa essa palavra. Geena. Agora, o que é o Hades ou Sheol? O Hades ou Sheol é o mesmo lugar. Só que um é grego, é o Novo Testamento, e outro é o Velho Testamento, o Sheol, que é o lugar dos mortos. Não é o inferno final, é o lugar onde as pessoas esperam o julgamento final. É o que é um... Porque Hades, os gregos, eles acreditavam o quê? Eles acreditavam que Zeus comandava os céus, o Olimpo. Que Netuno ou Poseidon comandava os mares. E Plutão ou Hades, as profundezas. O inferno. O inferno mesmo? É. Quando está na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra inferno, muitas vezes está Hades, com exceção do inferno definitivo. Porque hoje o Hades ou o Sheol, que é o mesmo lugar, está lotado de almas. Mas o Lago de Fogo, que é a tradução para Geena, não tem ninguém ainda. Quando as pessoas, quem que vão ser os dois primeiros inquilinos do Lago de Fogo, que é o Geena? O anticristo e o falso profeta. Que eles vão ser lançados, isso no final dos 7 anos da tribulação. O diabo não, vai ficar 1000 anos preso. Agora, no final, depois do juízo final, todos os perdidos de todos os tempos vão ser lançados no Lago de Fogo. A Bíblia diz que o Hades vai ser lançado dentro do Geena. Nossa. Entendeu? Então, a pergunta dele é muito boa, porque quando fala de Hades ou Sheol, é o mesmo lugar. Só que um é com a língua hebraica e outro é na grega. Mas não é o inferno definitivo. Entendi. É o lugar onde os mortos esperam. Está lotado de gente lá. Não os salvos, tá? Os salvos vão para o paraíso. Entendi. Terceiro céu. Entendi. Ô, Paquito, você vai estar onde? Sheolzão, Hades... Cara, eu pretendo daqui a pouco estar na minha cama dormindo. Tá. Porque eu tô bem cansado. Tá, mas depois que você for dessa pra melhor, for de arrasta pra cima. Eu só espero não estar em Diadema. Tá. Prefere estar em Hades do que Diadema? Prefiro, Tá bom. honestamente. Então tá bom. Não, eu acredito que um dia o Paquito, de tanto ouvir, Também acho. ele vai entregar a vida para Vai Jesus. aceitar Jesus. Já pensou esse dia aí? Ah, eu creio, eu fui encontrado. Eu era um camarada improvável. Ninguém achava que um dia eu pudesse me tornar um Pior que o Paquito? homem de Deus. Ah, o Paquito é bonzinho. Perto de Paquito você, é bonzinho. você Eu era gente ruim, eu era ruim, sangue ruim. Pastor, a gente falou da primeira, da segunda vinda. Faltou alguma coisa? O que você acha? Algum ponto pra fechar? Eu queria dizer para você e para todo mundo que está nos vendo
que Jesus é o centro. O evangelho, ele tem que ser cristocêntrico. Não é o homem. Hoje nós estamos vivendo num tempo, Vilela, em que as pessoas estão colocando o ser humano no centro. Isso é humanismo. Isso não é evangelho. Então assim, eu quero ser feliz, eu posso, você tem que acreditar em si mesmo. Que acreditar em si mesmo? Maldito homem que confia no homem. Esse irmão que falou, olha, o que acontece que eu não consigo vencer a tentação? Isso é o que nós somos. Então, cara, Jesus ele não é só a origem, ele é o destino. Jesus, ele é o nosso Senhor. Ele tem que ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o meio para Deus, é o único caminho, é a verdade e a vida. Então, o que eu diria? Ninguém tem que temer a segunda vinda. As pessoas têm que amar a segunda vinda. Segunda vida é vista na Bíblia como casamento com o noivo. É o encontro da noiva com o noivo. Começa com o arrebatamento e depois vem na segunda vinda para governar a terra. Então, eu diria para você, ame a Jesus, entrega a tua vida para Ele, tuas esperanças, entregue os seus medos. Sabe, nada nessa vida vai preencher o teu coração. Eu conheço pessoas milionárias que não têm paz, que não têm alegria. Eu conheço pessoas miseráveis que estão cheias de Deus e têm alegria. Então, hoje eu fico muito triste, Vilela, me permite falar e usar aqui esse momento, eu fico triste quando eu vejo igrejas que estão trocando a cruz por uma teologia coaching, por uma teologia que ensina as pessoas a acreditar em si mesmo. Cara, não acredite em si mesmo. Eu não estou dizendo que você deve ter aquele sentimento, aquela autocomiseração, eu não sou ninguém, eu não posso nada. Claro que eu sei das minhas capacidades. Foi Ele que me deu meus dons, meus talentos. Claro que eu acredito que se eu batalhar, se eu agir com excelência, eu vou prosperar. Deus prosperou meu caminho, mas eu não posso esquecer da onde vem a graça, a misericórdia, porque quando eu caí foi Ele que me levantou, quando eu não sabia a resposta foi Ele que me pegou pela mão e me levou. Então eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, mas Ele não é um caminho que diz assim, vai lá que eu te encontro no fim. Não, Ele é o caminho, Ele nos leva pelo caminho. Desde o começo até o fim, mesmo quando você cai, mesmo quando você desvia, a Bíblia diz que Ele é o pastor que deixa 99 ovelhas e vai buscar a 100ª. Então, adore a Jesus, coloque Ele no centro da sua vida, sabe, invoque a Jesus, diga, Senhor, me ajuda a te agradar, me ajuda a ser aquilo que o Senhor quer para mim. E olha, eu digo uma coisa, quando você entende isso, a tua vida é plena. Eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei que no amanhã o Senhor está lá. Eu não tenho medo de chegar para Ele e buscar a presença dEle quando eu piso na bola, porque Ele me ama como um Pai celeste, como um Pai verdadeiro. Então eu diria para você, meu querido, minha querida, coloque Jesus no centro da sua vida. Talvez Jesus seja só uma figura histórica, talvez seja só uma pessoa que você admira muito, mas eu quero te dizer, fala com Ele, fala, Jesus, entra no meu coração. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero te sentir. E você vai ser uma nova criatura. Isso aconteceu comigo e eu sei que pode acontecer na tua vida também. Posso orar pelas pessoas? Claro. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer em primeiro lugar por esse lugar, pelo Vilela, por aquilo que o Senhor está fazendo através dele. Eu quero te agradecer pelas milhares, milhões de pessoas que o assistem e tantas vezes têm a oportunidade de ouvir falar da tua palavra. Senhor, eu te peço que esta palavra, que esse podcast possa ir para muito longe e que as pessoas, Senhor, ao ouvir a tua palavra, ao ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, que elas se rendam a Jesus, que elas creiam que o Senhor é o único caminho e que elas possam, meu Deus, experimentar a salvação e uma transformação de vida. Perdoa, Senhor, os que estão amarrados no pecado, nas drogas, na prostituição. Senhor, dá oportunidade para aquele que está triste, abatido, deprimido. Sara as enfermidades, ó Deus. Ó Deus, perdoa os pecados. Dá uma nova perspectiva para cada um de nós, porque nós sabemos que se o Senhor prometeu que vai voltar, o Senhor vai voltar. Queremos estar prontos para esse dia, Senhor, preparados para esse dia. Nós te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Paquito. Obrigado, Sancho, que está aí com a gente. Obrigado você que esteve aqui
até agora com a gente, que sua vida seja abençoada, você que está passando um bom ou mau momento, talvez essa seja a hora de você pensar sobre a brevidade das coisas, a finitude das coisas, né? E que a gente entender que um dia depois do outro, sem nenhum destino, sem nenhum pensamento nas consequências, pode te levar a essa morte espiritual, né? Você sabia que tudo na vida é passageiro? Menos o cobrador e o motorista de ônibus. Menos, sabe o quê? Que? O amor de Deus, que é Pensei eterno. que o senhor ia fazer uma piadinha agora. Não. Mas é verdade. Tudo na vida passa, a dor passa, nós passamos. Né? Eu estou com 62 anos e até outro dia eu era um jovem. Eu me lembro que quando eu falava assim, eu via minha filha, eu falava, já pensou quando ela tiver 5 anos? Hoje eu tenho um neto de 10, Nossa. um de 5 e um terceiro vindo. Passa muito rápido. Passa tudo, Vilela,